Hoje nós vamos conversar sobre o conto, o gênero conto, a escrita de contos. É uma coisa que, ao mesmo tempo, é muito simples e muito difícil de definir. Nós temos um pouco intuitivamente a noção do que é conto, porque é um gênero narrativo, quer dizer, é uma maneira de contar história, e que vai contando coisas que acontecem. É uma narração, uma coisa, depois outra, e a situação muda, e, enfim, contar caso é uma maneira de contar conto. A gente faz isso meio intuitivamente. Ao mesmo tempo, é muito difícil de definir. Um grande escritor brasileiro, geralmente se atribui essa frase a Mário de Andrade, mas eu já vi atribuída a outros também, disse que conto é tudo aquilo que o seu autor diz que é conto. O que é uma brincadeira, mas não deixa de ser verdade, desde que seja curto. Porque o que caracteriza o conto é ser razoavelmente curto, não é um romance com muitas páginas, é uma narrativa razoavelmente curta, embora tenha algumas que são mais longas. Tanto que, em inglês, por exemplo, eles não têm uma palavra para conto. Eles chamam de short story, história curta. Conto é uma história curta, portanto. Em francês ou em algumas outras línguas, eles usam palavras que, na verdade, acabaram sendo usadas para outros estilos de narrativa, outros tipos de narrativa. Contos, muitas vezes, são confundidos em outras línguas, são recobertos pela mesma palavra, assim, de contos de fada, contos tradicionais, contos infantis. São histórias, é contar história, mas coisas em que acontecem alguma coisa, depois outra depois, aí isso muda as circunstâncias e depois uma outra. Portanto, é uma narração, é uma história que tem isso. Ao mesmo tempo, tem uma outra tentativa de definição de conto que eu gosto muito e que não vou citar aqui nas palavras exatas, mas que eu acho que dá bem a ideia do que é uma definição feita por um grande contista latino-americano, argentino, Julio Cortázar, que ele dizia que conto é como se fosse um romance, é uma narrativa em que acontece muita coisa, mas que no romance o autor derruba o leitor, o vence o leitor por pontos, como se fosse uma grande luta em que aos pouquinhos ele vai vencendo, enquanto que no conto o autor vence por nocaute logo, quer dizer, é de saída, é uma coisa que é breve, curta. Todas essas tentativas de definição tentam caracterizar o conto como uma história em que as coisas acontecem com relativa rapidez, em geral, porque é sempre muito cheio de exceção, mas pode parecer que vai continuar muito e, de repente, entra alguma coisa que é o nocaute a que o Cortázar se referia e que muda tudo e traz um fim. De qualquer modo, a gente não está interessado especificamente em definir, isso é só para nos situarmos um pouco. Mas é uma narrativa, portanto, é contar uma história de uma maneira concisa, condensada. O bom conto, em geral, ele tende a um final meio inesperado, assim. Ele nasce da tradição das narrativas orais. Acho que, provavelmente, os primeiros contos devem ter sido ainda no tempo das cavernas, alguém que chegava e contava, narrava, né, o que tinha acontecido no dia. Eu hoje enfrentei um animal, cacei um tigre, fugi de um mamute, subi numa árvore, depois joguei uma coisa, enfim. As diferentes ações que levaram até um final que seja surpreendente ou que termine, tenha a ideia de conclusão daquela história, daquela narrativa e traga um certo equilíbrio. Nesses casos, por exemplo, normalmente esses contos tradicionais eram contos narrados na primeira pessoa. Alguém conta o que aconteceu com ela mesma, né? Com essa própria pessoa, com ele mesmo. Hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Mas ele pode contar também algo que assistiu e que viu acontecer com um outro. Ou pode ter um personagem
um protagonista, que é o personagem principal, que seja coletivo. Nós estávamos indo por um caminho e esbarramos nisso e encontramos. Então, aí passa para uma primeira pessoa do plural, que é uma outra maneira de contar isso, mas ele pode contar, então, na primeira pessoa, esse protagonista narrador, um ponto de vista do narrador que conta eu, ou nós, primeira pessoa do singular ou do plural, ou então contando algo que aconteceu com o outro, e muitas vezes ele nem aparece, ele fica aquele narrador que sabe tudo, que a gente chama onisciente, está de fora como um deus, assim, vendo aquilo tudo. Uma coisa que faz a grande dificuldade do conto, e ao mesmo tempo é seu grande encanto, é porque ele é um gênero que, como ele é muito difícil de vencer por nocaute, né, de dar essa surpresa, de ter isso que tinha falado, ele exige um conhecimento da linguagem, da língua muito bom. Não só da gramática, isso é o menos importante, mas como usar a língua para transpor uma ideia, para narrar uma ação acelerada, coisas que aconteceram quando são muitas, ou então quando é só uma atmosfera, quando não acontece quase nada, tem só pequenas mudanças. Então, eu acho que uma coisa que se coloca de saída para quem quer escrever conto, eu acho que tem uma grande pergunta é o que é a linguagem para mim, né? Eu quero escrever um conto, o que eu acho que a linguagem deve ser? A linguagem serve, a linguagem da escrita, a linguagem que vai criar uma obra literária, em que a ideia vai ser redigida, em que o caso vai ser narrado. É uma linguagem que deve transportar uma ideia, ou deve ensinar alguma coisa a alguém, ou deve recriar uma atmosfera, deve emocionar o leitor, deve detalhar de maneira fotográfica a realidade. Todas essas são perguntas que admitem respostas variadas e não tem nenhuma certa. Em geral, ensinar não é uma boa atitude, mas existem alguns contos didáticos que podem querer ensinar. É o caso das fábulas, por exemplo. Mas, em geral, narrar não é chegar para ter uma moral da história, para dar uma lição a alguém. Contar um conto é uma maneira de dividir uma experiência, de compartilhar com o leitor ou com o ouvinte, se é um conto narrado em voz alta, mas a gente está falando de conto literário, portanto é com o leitor, mas é compartilhar uma experiência, uma emoção, uma sensação de surpresa, a construção de uma atmosfera, uma modificação de um estado de espírito, todas essas coisas que são partilhamentos, compartilhamentos. Então, daí que é muito importante o conhecimento da linguagem narrativa, como que a gente vai fazer para essa história ficar interessante. Então, isso começa antes de escrever, antes do momento de escrever. Começa na observação do escritor, de quem quer escrever ou de quem vai redigir, fazer uma redação boa sobre aquilo. Como que eu observo o mundo? Eu olho e eu vejo coisas, eu vejo pequenos detalhes, eu vejo o grande quadro, a grande influência que está por trás disso. Então, é ter um olho atento, um ouvido atento também, como que as pessoas falam. Se você vai ter um personagem que começa a falar de uma maneira que absolutamente não convence ninguém, o conto vai ficar fraco. Ele tem a linguagem que o personagem usa tem que combinar com ele ou ela, tem que combinar com as experiências que ele tem. Nós não podemos ter uma personagem contemporânea de hoje falando igual se falava no século XVII, como se fosse um mosqueteiro. Cada um fala a linguagem do seu tempo, do seu ambiente, da sua classe social, da sua cultura, tudo isso tem. Então, eu acho que essa questão da linguagem, que é muito importante, e a economia da linguagem se fala
muito, se fala pouco, se vai direto, se usa frases enormes, se tem palavras complicadas, se não tem. Tudo isso requer uma atenção à linguagem narrativa. E eu acho que a melhor maneira da gente dominar isso e adquirir isso, o domínio, de adquirir esse domínio, essa intimidade com a linguagem narrativa e a fluência no seu manejo, é ler. Então, o bom contista é aquele que lê prestando atenção ao que lê. É difícil a gente começar, assim, dizer, vou escrever um conto sobre isso, já sabendo exatamente tudo. Um conto, geralmente, o contista sabe como vai acabar, para onde vai conduzir. É diferente de um romance que, como é longo, você pode ter só uma vaga ideia e vai devagar, mas o conto você sabe mais. Mas, de qualquer modo, tem que, antes, necessariamente, construir um repertório de leituras. Vários contos lidos, várias coisas ouvidas. Quem gosta de conversar com os amigos, de sentar numa mesa, de saber ouvir o que o outro tem para contar, de se distrair, se divertir ouvindo o outro, dando atenção à maneira de contar. A gente tem amigos que contam uma anedota, uma piada, que a gente já morre de rir do jeito deles contarem. E outros que não sabem contar, que contam o final antes, que se atrapalham, que tem, e que fica aquela coisa mal contada. A gente tem essa expressão, uma história mal contada é uma história que não convence, né? E para convencer ela precisa ter uma linguagem. Então, uma coisa que eu pensei hoje aqui, já que a gente tem essa oportunidade dessa conversa, foi trazer alguns contos curtos. Eu escolhi contos propositalmente curtos e bem variados para prestar atenção, para servir de exemplo, para a gente prestar atenção e ver um pouco como pode ser um conto, como ele pode ficar interessante. O primeiro conto que eu pensei em trazer, então, trouxe aqui, e é o único que não é de um autor brasileiro, mas eu quis propositadamente começar por uma ambiência distante, estranha, longínqua, vamos dizer assim, para depois ir chegando mais perto. É um conto que se chama A Porta Aberta, é de um escritor inglês que usava um pseudônimo indiano, porque ele tinha morado na Índia há muito tempo. O nome dele era Hector Hugh Munro. Ele assinava com o pseudônimo Saki, S-A-K-I. E o conto se chama A Porta Aberta. Então, eu vou ler agora. Minha tia vai descer logo, Sr. Nuttall, disse uma mocinha de 15 anos, muito senhora de si. Enquanto isso, o senhor pode ir me aguentando. Franton Nuttall se esforçou por dizer algo adequado, algo que lisonjeasse devidamente a sobrinha ali presente, sem também desconsiderar a tia, que estava por vir. No íntimo, duvidava mais do que nunca que aquelas visitas formais a uma sucessão de perfeitos estranhos fossem contribuir de fato para o tratamento de nervos a que ele supostamente estava se submetendo. Eu sei como vai ser, dissera sua irmã, quando ele se preparava para aquele retiro rural. Você vai se enterrar por lá e não falará com nenhuma alma viva. Seus nervos ficarão num estado ainda mais lastimável. Por isso, vou lhe dar cartas de apresentação a todas as pessoas que eu conheço por lá. Algumas delas, pelo que me lembro, eram bastante agradáveis. Franton se perguntava se a senhora Sappleton, a dama a quem ia entregar uma das cartas de apresentação, estava nesse grupo das agradáveis. O senhor conhece muita gente aqui das redondezas? Perguntou a sobrinha, quando julgava que já tinham ficado tempo bastante em silêncio. Quase ninguém, disse ele. Minha irmã passou um tempo aqui, sabe, na casa paroquial, uns 4 anos atrás, e me deu cartas de apresentação para algumas das pessoas daqui. Fez a última afirmação num tom de pesar. Então, o senhor não sabe praticamente nada sobre minha tia? Prosseguiu a mocinha autoconfiante. Só o nome e o endereço, admitiu o visitante. Ele estava imaginando se a senhora Sappleton era casada ou viúva. Alguma coisa indefinível no ambiente da sala parecia sugerir uma habitação masculina. A grande tragédia dela aconteceu há apenas 3 anos, explicou a criança.
Isso deve ter sido depois da estada de sua irmã. Tragédia? Perguntou Frampton. Naquele tranquilo recanto campestre, as tragédias pareciam de algum modo fora do lugar. O senhor deve estar curioso para saber por que mantemos essa porta aberta numa tarde de outono, disse a sobrinha, apontando uma ampla porta que se abria sobre o gramado. Está bem quente para a época do ano, disse Frampton, mas essa porta tem algo a ver com a tragédia? Ah, por essa porta. Faz hoje exatamente 3 anos. O marido e os 2 irmãos mais novos dela saíram para a caçada do dia. Nunca voltaram. Ao atravessar o pântano para chegar a seu lugar favorito de caçar narcejas, narceja é um tipo de pato selvagem, os 3 foram engolidos por um lodaçal traiçoeiro. Foi por causa daquele verão horrível e úmido, sabe? E lugares que eram seguros em outros anos desapareceram subitamente sem aviso. Os corpos nunca foram encontrados. Essa foi a parte mais horrível de tudo. Aqui a voz da menina perdeu o tom autoconfiante e se tornou trêmula, humana. A pobre tia sempre acha que eles vão voltar algum dia. Eles e o pequeno cachorrinho Spaniel castanho que se perdeu com eles e que vão entrar por essa porta, como costumavam fazer. Por isso que a porta é mantida aberta, toda a tarde até sair à noite. Coitada da tia. Ela me contou várias vezes como eles saíram. O marido com a capa de chuva branca nos ombros. Ronnie, o irmão mais moço, cantarolando. Bertie, por que você pula? Como sempre fazia para caçoar dela, porque ela dizia que aquela música lhe dava nos nervos. O senhor sabe, às vezes, em tardes calmas e tranquilas como esta, quase que eu tenho a horripilante sensação de que eles vão entrar por aquela porta. E ela se deteve com um leve tremor. Foi um alívio para Frampton, porque a tia irrompeu sala adentro com um redemoinho de desculpas por ter se demorado. Ai, tomara que Vera tenha distraído o senhor, disse ela. Ela foi muito interessante, disse Frampton. Espero que o senhor não se incomode com a porta aberta, observou a senhora Sappleton com vivacidade. Meu marido e meus irmãos estão voltando para casa direto da caçada e quando voltam sempre entram por aí. Saíram para caçar narcejas no brejo hoje, de modo que vão fazer uma bela bagunça nos meus pobres tapetes, bem como vocês homens sempre fazem, não é? E emendou alegremente, falando na caça e na escassez das aves e nas perspectivas do inverno quanto a patos. Para Frampton, aquilo era simplesmente horrível. Fez um esforço desesperado, apenas parcialmente bem-sucedido, para desviar a conversa para outro assunto menos macabro. Estava consciente de que a anfitriã lhe dava apenas um fragmento de sua atenção, os olhos constantemente espreitando por trás dele a porta aberta e o gramado além. Sem dúvida, uma infeliz coincidência ele ter feito sua visita naquele trágico aniversário. Os médicos concordaram em me receitar repouso absoluto, ausência de excitação mental e abstinência de qualquer coisa semelhante a exercício físico violento, ele enunciou, valendo-se da bem conhecida suposição de que os perfeitos estranhos e os recém-conhecidos são árduos por saber os menores detalhes de dores e doenças das pessoas, sua causa e tratamento. E continuou. No que diz respeito à dieta, não concordam tanto assim. Não é? Disse a senhora Sappleton, numa voz que só substituiu um bocejo no último instante. Então, subitamente, se iluminou em atenção, não para o que o Frampton estava dizendo, mas exclamou, lá vem eles, finalmente, bem na hora do chá, e parece que estão cobertos de lama até os olhos. Frampton teve um ligeiro arrepio e se virou na direção da sobrinha, com um olhar que pretendia expressar solidária compreensão. A menina mirava fixamente a porta aberta, com olhos estupefatos de horror. Num choque gelado, de medo inominável, Frampton deu meia volta em seu assento e olhou na mesma direção. Na luz mortiça do crepúsculo, 3 figuras atravessavam o gramado rumo à porta. Todas carregavam armas nos braços
e uma delas trazia o fardo adicional de uma capa branca jogada sobre os ombros. Um cachorrinho spaniel castanho e fatigado não saía de junto de seus calcanhares. Sem fazer ruído, aproximaram-se da casa e então uma voz jovem e rouca cantarolou dentro do anoitecer. E então, Bertie, por que você pula? Franton agarrou ferozmente sua bengala e seu chapéu. A porta da entrada, o cascalho de jardim... sua bengala e seu chapéu. A porta da entrada, o cascalho do jardim e o portão da frente foram etapas imperceptíveis em sua fuga desabalada. Um ciclista que passava pela rua teve de se afundar na cerca viva para evitar uma colisão iminente. Cá estamos, querida, disse o portador da capa de chuva branca entrando pela porta. Cheios de lama, mas quase toda seca. Quem era aquele sujeito que disparou pela porta fora assim que aparecemos? Um homem esquisito, um tal de Nuttall, respondeu a senhora Stapleton. Só sabia falar da própria doença e saiu em disparada, sem uma palavra de adeus ou de desculpa quando vocês chegaram. Alguém poderia até pensar que ele viu um fantasma. Eu acho que foi o cachorrinho Spaniel, disse a sobrinha. Ele me contou que tem horror a cães. Uma vez ele foi perseguido dentro de um cemitério, em algum lugar às margens do rio Ganges, por um bando de vira-latas, e teve de passar a noite numa cova recém-cavada com os bichos rosnando, latindo e babando acima dele. É o bastante para acabar com os nervos de qualquer um. Ela era especialista em inventar histórias. Então, essa é a história, esse é o conto, quer dizer, que ele só se deslinda na frase final, que é a surpresa, é o nocaute a que o Julio Cortázar se refere. É um conto que ele cria toda uma atmosfera, ele desenvolve essa atmosfera e ele traz uma surpresa no final, então. Esse foi um conto escrito no século XIX, passado em outro país, em outra coisa, e vamos trazer agora um bem mais para perto, um conto bem carioca, embora escrito por um escritor mineiro, mas no século XX, que não é exatamente hoje, mas é bastante perto, e que desenvolve também uma história em que, diferente dessa, ela vai sendo construída, o humor dela, ou o clima, o que seja, vai sendo construído aos poucos. Esse aqui é totalmente de surpresa no final, essa aqui vai num crescendo, é outra técnica, é a técnica que cada momento acrescenta um elemento diferente numa história para terminar no tal soco que leva ao nocaute de que eu falei. Chama-se O Homem Nu, de Fernando Sabino. Ao acordar, disse para a mulher, escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão, vem aí o sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que eu não trouxe dinheiro, estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice, gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém, deixa ele bater até cansar. E amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água para ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí, Maria, sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio se fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se, viu o ponteiro subir lentamente os andares. Dessa vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lance da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta do seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho do pão.
Maria, por favor, sou eu. Dessa vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta. E assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele sem ter onde se esconder. Correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava vagarosa, encetando a subida de mais um lance de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ai, não! Fez o homem nu sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu desorientado que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo. Instalava-se naquele momento mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso é que não, repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão de seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. Subiu. Maria, abre essa porta, gritava, dessa vez esmurrando a porta já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagina que eu... A velha, estarrecida, tirou os braços para cima e soltou o grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado, olha, que horror, não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. Então, esse é outro exemplo de como se conduz uma história até a surpresa final e aí termina o conto. A dificuldade do conto toda é essa, é você terminar com uma surpresa. E a melhor maneira de aprender a fazer isso é lendo. Eu li 2 bem diferentes, mas a gente pode ter uma infinidade. As bibliotecas de bairro, todas as bibliotecas de escola costumam ter, tem séries, coleções de livros como Para Gostar de Ler, que tem contos curtos, fáceis de ler. Leiam contos e aprendam com isso a escrever seus próprios contos.